lembrando que você acompanha o nosso trabalho via YouTube, e no YouTube a conversa é a seguinte. No YouTube é o seu joinha que vale, no YouTube é você comentando no chat que vale, no YouTube é você compartilhando a live que vale. Então são os 3 Cs que o Pavi fala todos os dias por aqui. É o curtir, o comentar e o compartilhar. Ô, Gô, a gente não tem ideia, né? A verdade é essa. A gente está aqui a 1.000 e poucos quilômetros do Rio Grande, a gente não tem ideia, né, do que... Percebeu? É uma sexta-feira, a Duda, a esposa do Fabiano, vão sair agora, vão até Viamão. Eu não sei quanto tempo está levando, um trajeto que é relativamente curto. Não sei quanto tempo está levando para levar 300 cobertores para quem precisa. Imagine o esgotamento psicológico, né, dessa turma. Imagine o que eles estão vendo e que a gente não está sabendo, né? Como disse daquele senhor do resgate que estava morto dentro de casa e foi deixado ali para esperar a água baixar. Os animais mortos espalhados pelo caminho. As famílias morando numa pista de uma rodovia. Borgo, a gente não... Por mais que a gente tente um exercício de empatia, Borgo, eu acho que é impossível a gente conseguir, de fato, conseguir se colocar no lugar destes, viu, Borgo? Não tem como, Vitória, não tem, até porque são várias etapas, né? Primeira etapa de salvar as vidas das pessoas que estavam lá ilhadas por enchente nas casas. Aí você tem agora a segunda etapa, a questão de comida, de roupa, de abrigo. Aí tem as etapas das doenças, né? Porque essa água contaminada, leptospirose, hepatite, enfim, tem várias doenças das pessoas que ficaram expostas a essa situação. Depois tem a questão da reconstrução do Estado, né? Porque o Estado não é uma localidade, é uma cidade, determinado lugar, é o Estado inteiro. Depois você ainda tem, Vitória, depois, a hora que passar esse tempo, vai ter um trauma muito grande na população. Imagina a cabeça dessas crianças, Vitória. Essas crianças ali em telhados, em barcos, perdendo parentes. Quantas pessoas não perderam um parente, perdeu um pai, uma mãe, um tio, um amigo, que seja, não parente, mas um amigo, enfim. O trauma que ficará nessa geração, a questão da educação, enfim, tudo é uma junção de fatos tristes que está acontecendo. E, por um lado, a gente acaba, até o coração nosso, a gente acaba se emocionando com a união do brasileiro, né? O Brasil inteiro ajudando, e esse povo guerreiro, o gaúcho sempre foi um povo muito forte, muito guerreiro, mas, por outro lado, a maldade do governo, sabe? Pensando em política, pensando em uma forma de conseguir se exaltar na maldade, no sofrimento das pessoas. Como pode, sabe? A maldade desse povo não tem limite, Vitória. Não tem limite, sabe? Os projetos que eles têm, as diretrizes que eles seguem de Marx, né? Do comunismo, enfim, eles, mesmo diante de toda essa tragédia, eles acham uma brecha para implementar ali um projeto de dominação, que no caso aqui do agro, que nem a gente está vendo, sabe? Eu não consigo chegar a outra pessoa a não ser uma ligação do mal, sabe? Uma ligação, uma força maligna muito grande. Essa ligação, eu não sabia, por exemplo, Fabiana acabou de dizer que há ali uma ligação entre o Eduardo Leite e a Fundação Open Society, do George Soros, que aí eu considero esse homem aí uma reencarnação do mal, sabe? Uma força maligna na Terra. Isso aí, de olhar para o olho dele, ali, para a cara dele, a gente já vê que é uma pessoa. Eu não sou de pré-julgar, não faço isso, mas diante de tudo que tem em volta da maldade desse homem, a gente consegue saber os tentáculos e a influência que ele tem no mundo para causar a maldade. Então aí a gente consegue entender, né, o que está por trás dessa força maligna, que eles acham um espaço. Nós aqui conversando, poxa, a gente se emociona, dá vontade de chorar, arrepia, dá tristeza, alegria, tem uma mistura ali de emoção, mas esse povo não, eles acham uma brecha diante de toda essa tragédia para eles ir lá e vai fazer política, vai colocar o Paulo Pimenta, vai arrebentar com o agro, sabe? É uma maldade muito grande, Vitória. Olha, é por isso que às vezes eu comento aqui em casa com amigos, eu falo assim, gente, tem que ter inferno, porque esse povo tem que pagar em algum lugar,
sabe? Seja no colo do capeta, seja não sei, esse povo vai ter que pagar. Bom, eu fiz essa fala hoje pela manhã na Oliveira de Brasil, até nem vou me estender porque ela não é boa, ela é pesada, mas você cruzou a bola aí, eu vou te falar. Hoje eu fiz uma fala perguntando, me questionando o seguinte, eu já até falei, minha mãe não gosta que eu trate desse assunto. Dona Eunice fica brava comigo, mas eu falei na rádio, falei assim, não é possível que o inferno seja uma coisa só, tipo um padrãozão, calorzão para todo mundo, o mesmo calor para todo mundo, porque deve ter um cara que fez mais coisa, deve ter um cara que fez menos coisa, enfim. Porque eu tratei hoje, por exemplo, de uma situação do ministro Alexandre de Moraes, que bloqueou, acredite, se você quiser, quem não ouviu a notícia, bloqueou o Bolsa Família e o Vale Gás de uma mãe solteira que tem o nome citado no 8 de janeiro, ficou presa 37 dias, está de tornozeleira, tem um filho de 12 anos, não tem ninguém para ajudar. Ele bloqueou o Bolsa Família e o Vale Gás da mulher. Aí, eu sei que pode parecer que não tem nada a ver um assunto com o outro, né? Mas eu pensei no inferno. Falei, pô, deve ter um Leblon do inferno, deve ter um Leblon, né? uma cobertura de frente para a caldeira, sabe? Deve ter alguma coisa assim do tipo para justificar, né, um endereço certo para um cidadão que faz o que esses caras estão fazendo. Agora, Bogo, ouve essa. Operação Jabuti, que poderia estender a moratória de dívidas para outros estados, além do Rio Grande do Sul. A oposição no Senado Federal conseguiu impedir nesta semana que o governo criasse uma brecha na lei de ajuda ao Rio Grande do Sul que poderia minar os esforços de implementar uma política de austeridade fiscal no país. O Jabuti, que é um apelido dado a essas medidas inseridas arbitrariamente em uma lei sobre outro assunto, estava na redação do projeto de lei complementar, o PLP 85 de 2024, que condiciona a prorrogação das dívidas, ou seja, moratória, de estados em situação de calamidade ao reconhecimento do Congresso Nacional. Esse projeto de lei altera o artigo 35 da Lei da Responsabilidade Fiscal, que proíbe a operação de créditos entre os entes da federação, mas permite que ocorra em casos onde haja financiamento de despesas e o refinanciamento de dívidas. Com esse projeto de lei complementar, aprovado no Senado, as exceções são ampliadas para estados e municípios em situação de calamidade pública. Na prática, isso significa que estados como o Rio Grande do Sul podem suspender temporariamente o pagamento de dívidas com o governo federal por causa de um desastre natural, como as enchentes que vemos agora. O projeto possibilita que o Rio Grande do Sul não pague por 3 anos a sua dívida com a União. A suspensão do pagamento e dos juros, neste período, devem liberar ao Rio Grande do Sul, enfim. Mas aí, Bogão, eu estou falando da brecha. Mas você viu quem queria colocar o Jabuti ali? O governo federal, Bogão. Vitória, qual que é o projeto desse? A gente conversa bastante sobre isso na rádio, na Oliveira de Brasil. Qual que é o projeto desse governo? Esse governo não começou, não tem projeto nenhum. É uma lua de mel, né, do Janjo com a Janja, eles passeando, curtindo, torrando dinheiro. O Lula, logo no começo do governo dele, desse mandato, ele falou que se fosse preciso endividar o país para crescer, né, para o desenvolvimento, a gente sabe qual tipo de desenvolvimento, que seria aceitável. Então, quer dizer, a política da esquerda, dessa extrema esquerda, é quebrar o país. Não tem. Como se a gente tivesse uma maquininha de dinheiro, né? Olha, vamos lá, porque não vai ter problema, não vai ter inflação, não vai ter problema no câmbio, enfim. É a administração da esquerda. Aonde que é diferente isso, Pitoli? Me dá um exemplo aonde a esquerda governe, que tem desenvolvimento, que tem sustentabilidade, que tem respeito à população. É a gastança, é a farra com o dinheiro público, e a gente sabe que não tem almoço grátis. Isso aí chega uma hora que explode. Então, qual que é a jogada desse pessoal? Olha, já que é o primeiro mandato, principalmente agora,
tá? Que a população cada vez mais está acordando, né? Até aquelas pessoas que, uns de má fé, né? Uns que são xaropes mesmo, e uma boa parte de inocentes, né? Outros ali que, o Bolsonaro falava palavrão, nossa, como ele fala palavrão, vamos lá votar no ladrão de novo, no descondenado. Tá aí o resultado. Essas pessoas começam a acordar. Olha, não dá mais, a esquerda não dá mais. O Lula já vem derretendo há um bom tempo. Então, qual que é a saída que a esquerda sempre teve? É a regra deles, é a receita. Olha, libera dinheiro, gasta dinheiro. Tá aí, ó. Olha a situação do governo federal. Qual que é a possibilidade que eles estão tendo de ajudar o Rio Grande do Sul, Vitória? Nós acabamos de conversar com o Fabiano que na outra enchente de setembro, o governo federal disse que ia liberar 500 milhões, liberou 300 milhões. Hoje, o que tem em caixa? Não tem, porque o governo derrete. Mas essa é a ideia. Olha, dá uma moratória ali, dá uma prorrogação de prazo para outros estados, faz uma média para esses estados poderem se endividar cada vez mais e coloca a corda no pescoço das administrações. É o jeito da esquerda, é o jeito PT de administrar. Nada, nenhuma novidade.